A partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem, aqui quem vos fala é o professor Raimann e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. Lembrando que este programa é transmitido todas as quintas-feiras às 20 horas pela web rádio Navegantina, radionavegantina.com.br. Todas as sextas-feiras, também às 20 horas, pela web rádio Cristo Jovem, cristojovem.caster.fm. E aos sábados, às 18 horas, às 6 horas da tarde, pela web rádio Franciscanos, radiofranciscanos.com.br. E o cooperador de hoje, que temos a graça de receber mais uma vez aqui nos estúdios Joseph Ratzinger, é o meu grande amigo e afilhado, Peter Martins. Que bom que você veio, tá com saudade já de você, Peter. Tudo bem? Olá, padrinho. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes, cooperadores da verdade. Quanto tempo, né? Faz tempo que a gente está ensaiando para vir gravar de novo e não estava dando certo. Graças a Deus agora deu. Com a graça de Deus, né? O Peter pôde vir novamente. E vamos tocar o terror, né, Peter? Vamos embora. Vamos rezar então? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a força do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cooperadores da Verdade é um podcast semanal que você pode ouvir em nossa página no Facebook, facebook.com/Os Cooperadores da Verdade. Você pode ouvir também diretamente no SoundCloud, soundcloud.com/Os Cooperadores da Verdade, ou ainda no meu site, raimann.com.br. O programa é apresentado por mim e por minha esposa, Maria Carolina, e, esporadicamente, contamos com a participação de um ilustre colaborador da Verdade. Hoje temos aqui o meu afilhado Peter Martins. O programa é transmitido por 3 web rádios, como eu já falei lá no início. É isso aí. E se você que está nos ouvindo agora também tem uma web rádio e deseja transmitir o nosso programa, não precisa nem pedir autorização, é só tocar o terror. Pois nosso objetivo aqui é evangelizar e quanto mais pessoas forem alcançadas, melhor. Seria interessante apenas mandar uma mensagem para nós lá no Facebook ou um e-mail para raimann@hotmail.com para que possamos divulgar o dia e o horário da transmissão.
É isso aí. E no quadro A Vida dos Santos, nós resolvemos começar falando dos santos doutores. Doutor da igreja é aquele cristão ou aquela cristã que se distinguiu por notório saber teológico em qualquer época da história. O conceito de doutor da igreja se difere do de padre da igreja, pois os padres da igreja são somente aqueles que contribuíram para a reta formulação dos artigos de fé até o século VII, aqui no Ocidente, ou até o século VIII no Oriente. Os doutores da igreja são homens e mulheres ilustres que, pela sua santidade, pela ortodoxia de sua fé e principalmente pelo eminente saber teológico, atestado por vários escritos, foram honrados com tal título por desígnio da igreja. No último programa, nós falamos de São Leão Magno, um dos maiores papas da história. A Vida dos Santos. Peter, quem foi o santo escolhido para o programa de hoje? O santo de hoje é São Gregório Magno, Papa e Doutor da Igreja. Conta então, Peter, para o povo um pouquinho sobre a vida de São Gregório Magno. São Gregório Magno nasceu em Roma no ano de 540, numa família nobre que muito o motivou à vida pública. Gregório, cujo nome significa vigilante, chegou a ser um ótimo prefeito de Roma, pois era desapegado dos próprios interesses devido à sua constante renúncia de si mesmo. Atingido pela graça de Deus, São Gregório chegou a vender tudo o que tinha para auxiliar os pobres e a igreja. São Bento exercia forte influência na vida de Gregório. Por isso, além de ajudar a construir muitos mosteiros, entrou para a vida religiosa do ora et labora. Homem certo no lugar certo. Este foi Gregório, que era alguém de senso de dever, de medida e dignidade, além de intensa vida interior, bem percebida quando escreveu sobre o ideal do pastor. O verdadeiro pastor das almas é puro em seu pensamento, sabe aproximar-se de todos com verdadeira caridade, eleva-se acima de todos pela contemplação de Deus. Com a morte do Papa da época, São Gregório foi escolhido para sentar na Cátedra de Pedro, no ano de 590, e assim chefiar com segurança a igreja num tempo em que o mundo romano passava para o mundo medieval. São Gregório Magno, Papa e Doutor da Igreja, que conquistou o céu com 65 anos de idade, no ano de 604, deixou marcas em todos os campos, valendo lembrar que na liturgia há o canto gregoriano, o qual eleva os corações a Deus, fonte e autor de toda a santidade. Só o canto gregoriano, hein? Só o canto gregoriano é que eleva os corações a Deus, hein, gente? Vamos prestar atenção aí nesse negócio. Só o canto gregoriano, hein? São Gregório Opressor. São Gregório Magno, rogai por nós. E se eu não me engano, eu não quero falar bobagem aqui, mas é que eu tenho um livro sobre a vida de São Bento, é um livro pequenininho, acho que publicado pela Canção Nova, que inclusive são escritos de São Gregório, né? É ele que escreve sobre São Bento e conta os milagres da vida de São Bento. Foi assim, eu acho, uns 15 anos atrás que eu li esse livro, então não tenho certeza assim, né, exatamente. Mas é São Gregório Magno, sim, que narra sobre São Bento. É fantástico, né? Jesus é a palavra de Deus, amigo ouvinte. Ele é o verbo encarnado. A Bíblia apenas contém a palavra escrita de Deus, mas a palavra de fato é Jesus, o verbo de Deus que veio armar sua tenda entre nós. E nesse quadro, nós sempre meditamos sobre uma passagem bíblica que pode ser tanto do Antigo como do Novo Testamento. A palavra escrita de Deus. O Senhor esteja conosco.
Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. Perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto, pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, saber das coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Antes de ensinar seus discípulos a rezar, Jesus é descrito rezando num certo lugar. Imagem constante nos evangelhos, especialmente escrito por São Lucas. O Cristo orante é já um ensinamento vivo, o de que o homem só é verdadeiro e perfeitamente humano quando se põe de joelhos diante de Deus. A oração é parte constitutiva e essencial do nosso ser, sem a qual não podemos realizar-nos nem alcançar a felicidade plena. É interessante aqui esse texto, Peter, porque os discípulos pedem para Jesus: ensina-nos a orar, né? E outro dia eu estava vendo no Facebook coisas que Jesus não disse. Coisas que Jesus não disse. Jesus ensina-nos a orar. Aí Jesus diz para eles assim: quando orar de dizer Shile ala candarela madaraçu. Eita Deus, né? Coisas que Jesus não disse, né? Jesus ensinou o Pai Nosso. Então para que a gente tem que ficar inventando modinha aí, né? Reza o Pai Nosso que tá bom, né, meu filho? Agora, tem gente, Peter, que não sabe rezar nem o Pai Nosso. Você já percebeu? Primeiro porque essa nossa tradução do latim para o português, ele usa uma linguagem portuguesa que já é considerada um pouco arcaica, né? Então, o vosso reino, a vossa vontade, ninguém fala assim no dia a dia, né? No dia a dia nós diríamos a tua vontade, o teu reino, né? E por isso as pessoas acabam confundindo um pouco e se torna até engraçado, porque eu escuto as pessoas dizendo assim: seja feita a nossa vontade. Nossa, mãe do né? céu. Porque escuta errado e acaba dizendo errado. Mas, puxa vida, tirou todo o sentido da oração, né? Você estava fazendo que Deus é o teu escravo agora, né? Seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu, né? Uma coisa assim bem violenta até, né? Outra coisa que eu acho bem interessante é porque o Pai Nosso diz: perdoai-nos as nossas ofensas. Perdoai, tracinho, nos
as nossas ofensas. E a gente escuta as pessoas dizendo, perdoai as nossas ofensas. Qual é a diferença nisso? Eu rezei assim no início, será? Será? Não sei. Eu acho que sim, hein? Não sei. Os ouvintes voltem lá. Voltem lá e confiram se o Peter rezou errado. Por quê? Porque Deus não perdoa a ofensa. Deus não perdoa o pecado. Deus perdoa o pecador. Muito bom. Que cometeu o pecado. Por isso Jesus ensina, perdoai-nos as nossas ofensas. E não perdoai as nossas ofensas, como é muito comum a gente escutar as pessoas dizendo. Eu dei aula de ensino religioso muitos anos e ainda dou, apesar de que a minha carga horária agora, a maior parte é história, mas ainda tem algumas turmas de ensino religioso e às vezes eu trago para a sala de aula o Pai Nosso e digo, alguém aqui sabe rezar o Pai Nosso? Todo mundo diz que sabe, mas na hora que eu projeto no quadro e começo a mostrar palavra por palavra, eles começam a perceber o quanto eles não sabem. O quanto eles estavam rezando errado. E claro, a gente vai falando com base no latim, dimitis nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. E vai mostrando para eles ali passo a passo do Pai Nosso, que é muito interessante, que é uma oração muito completa, Eu acho que às vezes a gente reza assim muito rápido, Peter? Se nós rezássemos o Pai Nosso assim mais devagar, com mais calma, meditando cada palavra do Pai Nosso, é de uma riqueza muito grande. Diz que certa vez São Francisco de Assis estava andando com os seus irmãos e eles tinham que percorrer uma certa distância e fizeram ali uma brincadeira, uma competição para ver quantos Pai Nossos cada um ia conseguir rezar durante aquele caminho. E quando chegaram lá no final, um diz, eu rezei 30, eu rezei 40, eu rezei 50. E aí todos ali querendo saber quantos que Francisco tinha rezado. E você, seráfico pai, quantos conseguiu rezar? Aí ele disse, eu não consegui terminar nem o primeiro. Não tinha saído do primeiro, porque Francisco dizia pai. E ele naquela palavra pai, ele já começava a meditar toda a grandiosidade do que é chamar Deus de pai, Abba, Pater, Então, e assim ele meditava. Nós franciscanos temos um ofício onde nós meditamos 12 Pai Nossos durante o dia, 3 pela manhã, 3 ao meio-dia, 3 à tarde, 3 à noite, e intercalando com passagens da Paixão. É bem interessante mesmo. Inclusive, eu fiz um aplicativo para celular, que é os 12 Pai Nossos meditados. É só para Android, Que legal. Só para Android. Cara. Mas se você procurar lá, você acha o aplicativo, daí você reza. Tem que ter internet, ele não consegui fazer ele offline. A pessoa conecta a internet e pode rezar o ofício em qualquer lugar, Todavia, a necessidade da oração é o que o Senhor indica quando inclui no Pai Nosso essa petição. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. Veja, Jesus não ensina a pedir para ganhar na loteria para não precisar mais trabalhar. É ganhar o pão de cada dia. E para ganhar o pão de cada dia, meu amigo, tem que sair para trabalhar, não tem outro jeito. Então, consequentemente, você está pedindo saúde para que você possa trabalhar, forças para que você possa trabalhar, para você cumprir o seu papel de pai de família, que é trazer o sustento para dentro da sua casa, que é dar a vida pela sua esposa e pelos seus filhos. Por isso você pede o pão de cada dia, Panem nostrum quotidianum, o de cada dia, não o de amanhã, o da semana que vem. Trata-se esse pão do que a teologia convencionou chamar graça atual, uma moção sobrenatural de Deus em modo de qualidade fluida e transeunte que dispõe a alma para operar ou receber algo em ordem à vida eterna. A analogia do pão cotidiano é perfeita, porque alude ao alimento, coisa de que precisamos todos os dias para nos mantermos. O que o nosso Pai do Céu deseja, de fato, é que sejamos como crianças em relação a Ele, sempre prontas a pedir-lhe o necessário para o nosso sustento e crescimento espiritual.
É essa a grande lição da parábola do amigo inoportuno, bem como de todo este evangelho. Ao contrário do filho pródigo independente, que pede ao pai toda a parte que lhe cabe da herança, nosso Senhor quer que precisemos dele, porque só assim, na verdade, vivendo a obediência de filhos, seremos realmente livres. É isso aí. E olha só, eu queria falar mais um negocinho aqui sobre o pão. Não podemos esquecer que a cerveja é o pão líquido, hein? Olha aí. Então, quando nós pedimos o pão cotidiano, estamos pedindo a cerveja também, tá? Com certeza. Tá. E a base dessa belíssima reflexão sobre essa passagem do Evangelho, ela é encontrada no site do Padre Paulo Ricardo, grande opressor da internet, né? Nós somos os Cooperadores da Verdade e na abertura de nosso programa fala em hermenêutica da continuidade. Se você ficou curioso e gostaria de saber o que significa isso, vou ser bem grosso agora, ouça os episódios mais antigos em nossa página do Facebook ou lá no SoundCloud, né? Ou até mesmo lá no meu site, pois desde abril, né? Para quem está ouvindo aqui não sabe, não está bem situado na data, nós estamos gravando no ano de 2016, hein? Desde abril, nós já estamos agora em agosto, tá? Estamos explicando para todo mundo o que é Cooperadores da Verdade, o significado da concha que está lá no logotipo do programa. Então, bora lá estudar, gente, tá? Ouvindo os episódios anteriores, você fica por dentro aí de tudo. Peter, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje? Padre Pio, vamos lá. Reze, reze. Quem muito reza, se salva e salva os outros. E qual oração a Nossa Senhora pode ser mais bela e mais aceita do que o rosário? Orando com Padre Pio. Meu pai costumava dizer, costuma porque ele ainda vive, embora não viva assim mais tão presente na minha vida, mas vive. Quem reza demais deve a Satanás. Eita. E eu sou obrigado a discordar dele, não só nesse ponto, como em tantos outros, né? Mas primeiro porque acredito que rezar nunca é demais. E devemos fazer de nossa vida uma oração. Desde o primeiro momento da manhã, quando acordamos, até o último momento à noite antes de pegarmos o sono, devemos estar em oração, estar em sintonia com Deus. Quando nós acordamos, nós franciscanos, ao abrir os olhos, já começamos a louvar a Deus. Senhor, mais um dia diante de mim, eu te agradeço o descanso da noite, a claridade dessa nova manhã, sei que tu velas por mim, que minha vida está em tuas mãos. E antes de dormir, rezamos as completas, né? Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos, nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repouse em sua paz, né? Então, nós devemos fazer da vida um pleno louvor. Não simplesmente ficar pedindo as coisas para Deus. É claro que é importante pedir. Jesus mesmo disse, pedi e receberás. Mas fazer um louvor de agradecimento por todas as maravilhas que Deus nos dá. E em segundo lugar, porque não rezamos por medo. Não rezamos pelo simples fato de termos medo de ir para o inferno, mas sim porque amamos a Deus. Orar é ir além de um diálogo entre a criatura e o seu Criador. Um ato de amor. Oramos porque amamos, mesmo quando não estamos tão compenetrados. Mesmo quando durante a oração nos distraímos, oramos porque amamos. E como nos distraímos, né? Quantas coisas que tiram a nossa atenção durante os momentos de oração. Mas eu queria convidar o amigo ouvinte a observar os casaizinhos apaixonados. Querem ficar o tempo todo juntos, querem conversar o tempo todo sobre tudo. E quando estão longe, procuram se falar por telefone, pela internet, por mensagens no celular. É prova de amor. Se amamos a Deus, queremos conversar com Ele o tempo todo. Orar, orar, orar e orar sem cessar.
Padre Pio nos diz: reze, reze. Quanto mais rezamos, mais nos aproximamos de Deus. Quanto mais rezamos, mais perto chegamos do coração de Deus. Portanto, reze. Reze quando estiver feliz, alegre, eufórico, e agradeça a Deus por Ele ser o motivo da tua alegria. Introibo ed altare Dei, a Deo que latificati juventude mia. Mas reze também quando estiver triste, deprimido, desolado, e procure consolação na oração. Se queixe com Deus. Reclame quando estiver com dificuldades, com problemas. Ele é Pai, um Pai amoroso, bondoso, que está pronto a ouvir as lamentações de seus filhos. Padre Pio diz: quem muito reza se salva e salva os outros. Quando oramos, não oramos só por nós mesmos, mas por muitos. Por muitas pessoas que precisam de Deus. É intercessão. Devemos orar uns pelos outros. Por pessoas conhecidas e desconhecidas, por crentes e não crentes, pelos vivos e pelos mortos. A oração salva. Salva o orante e salva também as pessoas pelas quais oramos. A oração cura, restaura, liberta. A oração renova. E não deixe para orar depois. Reze já. São Francisco de Assis, ele nos ensina uma coisa que eu acho interessantíssima também, porque ele diz assim que não gostava de ficar devendo nada para ninguém. Então, se alguém pedia para ele orar, ele não dizia assim: depois, mais tarde eu oro. Ele orava na hora, né? Na hora. Então, eu peguei esse costume também por hábito, né? A pessoa vem e pede: professor, você pode orar pelo meu pai, pode orar pelo meu irmão, ou você pode orar por mim. Eu já oro na hora mesmo. Depois eu posso acabar esquecendo, né? Claro que a gente sempre coloca no final do dia, né? Por todas aquelas pessoas por quem ficamos obrigados de rezar, né? Mas é sempre bom você rezar na mesma hora mesmo em que foi solicitado. E Padre Pio nos faz ainda uma pergunta, que é uma espécie de desafio. Qual oração a Nossa Senhora pode ser mais bela e mais aceita do que o rosário? Nossa Senhora pediu para os pastorinhos em Fátima para que rezassem o rosário todos os dias. Ela se alegra com essa oração. Afinal, que mulher não gosta de receber flores, não é mesmo? E com a mãe de Jesus não poderia ser diferente. O rosário são rosas que entregamos nas mãos de Maria. Cada Ave Maria é uma rosa que entregamos a Nossa Senhora. Podemos contar com a intercessão de Nossa Senhora sempre. Pede à mãe que o filho atende. Ela que intercedeu pelos noivos nas bodas de Caná, e Jesus, atendendo ao seu pedido, transformou a água em vinho. Jesus tem o poder de transformar a nossa vida. E Maria tem o poder de, com o jeitinho, o carinho, o afeto de mãe, convencer o filho. Ela não realiza milagres, mas intercede por nós junto a seu Filho Jesus. Coroemos Maria com muitas rosas. Rezemos sempre o rosário e desta forma estaremos garantindo a nossa salvação e a de muitas pessoas. Que assim seja. Amém. A gente vê sempre, Peter, principalmente nas redes sociais, né? As pessoas, chega mês de maio, maio é mês de Maria, aí posta um monte de foto, de imagens de Nossa Senhora. E aí eu me pergunto, quantos terços a mais você está rezando nesse mês? Pois né? é. Porque o básico seria rezar 3 terços, que é o rosário tradicional, né? Rezar o 4º terço para formar o rosário moderninho já é opcional, né? Mas os 3 terços seria o mínimo. Agora, é mês de Maria, então vamos fazer um rosário a mais, um terço a mais, 2 terços a mais, né? O que a gente pode fazer? Mais rosas que nós vamos entregar nas mãos de Maria, né? E esse programa tem o apoio da revenda Italínia de Itajaí. A Italínia é a maior rede de imóveis planejados do Brasil. Procure nossa loja e faça seu projeto com orçamento sem custo e sem compromisso. É isso mesmo, faça o projeto de seus móveis sem custo. A Italínia está localizada na Rua Brusque, número 987, em Itajaí.
Agende um horário, venha tomar um delicioso cappuccino conosco e confira a diferença do excelente atendimento que só a Italínia tem para você. Só a Italínia oferece suporte total e garantia de 5 anos. Realize seu sonho de ter móveis planejados que se adaptem perfeitamente à sua casa ou apartamento. Então você já sabe, móveis planejados é com a maior rede do Brasil. Italínia de Itajaí, Rua Brusque 987. Telefone 3348-9047. 3348-9047. E até o dia 15 de setembro, a Italínia está com uma mega promoção para você. 20% de desconto à vista ou parcelamento em 18 vezes para começar a pagar somente daqui a 60 dias. Você não pode perder essa mega promoção da Italínia de Itajaí. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco através da nossa página no Facebook e ajude-nos a evangelizar. E você também pode fazer a sua doação de qualquer valor para nos ajudar a melhorar o nosso equipamento e manter este programa no ar. Caixa Econômica Federal, agência 1879, operação 001, conta 10610-1. Deus abençoe você. Então, para você que sentiu no coração que deve doar, eu gostaria de falar só que realmente você doe, né? Essa semana a gente teve um probleminha aí com os nossos computadores, né, padrinho? Sim. Tivemos um custo extra aí, com um problema no HD. Então, sua cooperação com a verdade aqui vai ajudar a gente a manter, né, toda a nossa estrutura. Para começar o programa, foi necessário comprar equipamentos novos, né, e a gente busca sempre manter os equipamentos todos certinhos, né, em manutenção. Então, essa é a finalidade da ajuda, né? Então, que você possa ajudar realmente o nosso programa e ajudar a cooperar com a verdade também. E agora nós chegamos a um quadro que eu gosto muito aqui nos Cooperadores da Verdade, que é quando meditamos sobre São Francisco de Assis. Parece que o programa todo eu fiquei falando de São Francisco hoje, já, né? Será que é porque eu sou franciscano? Não. E quantos belíssimos exemplos da vida desse santo nós podemos transpor para o nosso dia a dia, não é mesmo? Fontes franciscanas. Hoje em dia, as pessoas parecem que perderam a noção do transcendente e, com isso, têm uma visão imanente do mundo, ou seja, só conseguem enxergar a vida terrena, como se só existisse essa vida e mais nada. E aí, vivem desesperadamente com o louco objetivo de ser feliz nessa vida a qualquer custo. Precisamos entender que essa vida é passageira e que depois virá a vida eterna. Preocupam-se apenas com o seu conforto e bem-estar. E como reclamam da vida, não é mesmo? Quantas vezes nós já participamos de retiros e acampamentos onde dormimos no chão duro e gelado e fazíamos isso com grande alegria. Tem gente que, se falar em sair de casa, já reclama, pois estará longe da sua cama, do seu colchão, do seu travesseiro. E o que dizer dos pobres irmãos de rua que dormem em cima de papelão envoltos em jornal? Mas nunca podemos esquecer que São Francisco dormia no chão e sem travesseiro. Conta-se que certa vez o bispo de Ostia, com uma multidão de soldados e clérigos, ficou horrorizado ao ver os frades dormindo no chão, apenas em cima da palha, no que parecia mais um celeiro de animais. Horrorizados, sentiram-se culpados porque eles viviam no luxo, enquanto os frades davam uma tremenda lição de desapego dormindo no chão. Sabemos também que certa vez, tendo São Francisco ficado muito doente, precisou usar um travesseiro. Triste é saber que algumas pessoas fazem por vaidade, para se mostrar, para aparecer. Mas não era este o caso de nosso seráfico pai Francisco de Assis.
Francisco queria ser o mais pobre entre os pobres, que para ele simplesmente o fato de pensar em conforto já era considerado ostentação. Quando ficou doente e precisou de um travesseiro, não conseguiu dormir, pois o travesseiro incomodava. O travesseiro tinha um demônio, o demônio da inquietação, que o perturbou a noite inteira, fazendo-o acreditar que estava abandonando a pobreza para abraçar o luxo. Nesses dias da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, vi muitos irmãos marginalizados que dormem nas ruas, em cima de caixas de papelão. E nem precisa ir muito longe, né? Aqui na nossa cidade também nós vemos muito embaixo dos viadutos, intocados por aí nesses dias muito frios, né? Dormindo assim de forma muito precária. E nós que temos uma casa, por mais simples que seja, temos nossa cama quentinha com cobertores e travesseiros macios, ficamos murmurando e reclamando da vida. Durante a jornada, acordávamos muito cedo e íamos dormir muito tarde. Então, era normal que já levantássemos cansados. Isso, aliado ao fato de dormir no chão e sem travesseiro, fazia com que o corpo estivesse realmente sofrendo as consequências de não estar habituado a esse tipo de situação. Por ter caminhado muito naqueles dias, eu estava com uma bolha enorme na sola do pé. Ela doía tanto que me fazia mancar. Então, em uma determinada manhã, morrendo de sono, com o corpo todo dolorido, eu segui mancando em direção à estação de trem de Duque de Caxias, sem murmurar, mas também não estava com aquela felicidade toda estampada no rosto. Ao subir a rampa para passar a catraca da estação, vi uma mulher deitada sobre uma caixa de papelão. E me lembrei que era a mesma mulher que eu já havia visto na noite anterior, exatamente no mesmo lugar. Muitas coisas vieram à minha cabeça naquele instante. Em poucos segundos me lembrei de que na noite anterior eu passei frio, mas ela devia ter passado muito mais frio. Que na noite anterior eu fiquei com o corpo dolorido por dormir no chão, com o saco de dormir, mas que ela deveria ter muito mais dores, pois dormia todas as noites no chão apenas em cima de um pedaço de papelão. Lembrei que mal tinha conseguido dormir por causa da movimentação e barulho dos peregrinos, mas que ela dormia mal todas as noites naquele lugar. Em seguida, lembrei que em poucos dias eu estaria de volta em minha casa, com minha cama confortável e quentinha, mas que ela jamais teria nada disso. E me senti como sentiu-se o bispo de Óstia, como se Jesus me dissesse: olhe onde dormem os meus filhos. Que será de você, miserável, que tanto abusa do supérfluo? Que assim seja. Amém. E chegamos ao quadro mais gostoso aqui do programa Cooperadores da Verdade, onde nós apreciamos o pão líquido, porque não somos puritanos, graças a Deus, e sabemos valorizar o sabor que os monges cervejeiros nos deixaram como legado. Bem na hora mesmo, Peter, porque essa aguinha aqui, olha, já não estava com nada. Catolicismo e cerveja. Oremos. Abençoai, Senhor, essa criatura cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda, pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba, receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Que assim seja. Amém. Amém. E a cerveja de hoje é uma Dado Beer Ilex. Será que é assim que fala? Ilex? Ou tem uma pronúncia diferente? Não sei, tem que perguntar para eles. A Dado Beer Ilex é uma Rare Beer única, de sabor inusitado, coloração levemente esverdeada e amargor equilibrado, próprios da erva utilizada no preparo do chimarrão, típico da região do Pampa sul-americano. Medalha de ouro no Sud Beer Cup.
É a primeira cerveja do mundo produzida com Ilex paraguariensis, a famosa erva mate, e tem o aroma característico da planta. A experiência de beber uma Ilex é completa com um copo exclusivo em formato de cuia. Bom, copo exclusivo com formato de cuia nós não temos, Pois Peter, é. não temos. E um outro detalhe importantíssimo para deixar registrado é que eu não gosto de chimarrão. Não curto chimarrão de jeito nenhum. Então, desde que eu vi essa cerveja na prateleira do mercado, eu pensei, vou comprar para o programa. Né? Eu estou assim, muito curioso em saber que gosto tem isso. Nunca tá? bebi essa também. Mas assim, olhando a cor dela, é uma cor muito diferente, Peter. De toda a cerveja que eu já tomei, Sim, é uma verdade. cor diferente mesmo, né? A temperatura ideal para o consumo está ali entre mais ou menos 5 graus. O amargor está medido em 10 IBU e o teor alcoólico é de 5%. Está disponível em garrafas de 600 ml. Harmoniza com carreteiro, galeto primo canto e churrasco. O que é galeto primo canto? Acho Não que deve ser coisa de sei, gaúcho, cara, né? coisa de gaúcho. Não sei, porque... Tá, mas nós viemos aqui para beber ou vou conversar? Ein Prosit, der Gemütlichkeit. Muito boa, hein? Olha, superou as minhas expectativas. Caramba! Engraçado que o gosto da erva não fica tão forte assim, Não. desagradável, né? Não. Agora, eu tô encantado, já falei, mas tô falando de novo, tô encantado com essa cor. Porque ela tem uns tons esverdeados, né? Será que eu tô influenciado aqui pela... Não, eu acho que tem sim. Ela é bem clarinha, mas tem uns tons de verde, sim, da erva mate. Muito boa. E se você produz cervejas artesanais e gostaria de ter a sua cerveja degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco pela nossa página no Facebook. Falando em cerveja, eu fiquei com inveja do programa que você chamou o Eduardo aqui e bebeu aquela Beer Baum, aquela do inverno, a Weizenbock. Isso. Cara, a aquela Weizenbock. cerveja é fenomenal. Essa boa. daqui é muito boa também, mas aquela lá é a cerveja mais gostosa que eu já bebi na minha vida. E no quadro mais polêmico do nosso programa, hoje vamos falar sobre ela, a loira misteriosa. Pois é, uma loira no mosteiro, a cerveja na história da igreja. A hora da treta. A bênção da cerveja sempre constou no ritual das bênçãos, até ser retirada após o Concílio Vaticano II. Depois, a gente que fala mal do concílio, a gente não fala mal do concílio, mas para que tirar a bênção da cerveja, meu amigo? Pois né? é, né? Ela foi incorporada pela bênção genérica para alimentos. Tudo bem, a gente sabe que a cerveja é um alimento, que é o pão líquido, mas podia deixar a bênção separadinha para a cerveja ali, né? Não ia fazer mal para ninguém. São coisas que a gente não entende, como por exemplo, por que tiraram por todos os séculos dos séculos do Glória, né? Por que reduziram tanto o Confiteor, que você dizia, confesso a Virgem Maria, a São Pedro e São Paulo, a São Miguel Arcanjo, a São João Batista, e reduziram a todos os anjos e santos? Era tão né? bonito, né? Era bonito. Então tem coisas assim que talvez, né, quem sabe, esteja na hora de dar uma revisada aí, né? Não sei. Quem sou eu para dizer que é hora de fazer a reforma da reforma? A verdade é que a bebida, que hoje é quase sinônimo de pecado, desempenhou um papel muito importante nos mosteiros da Idade Média. Era tão indispensável que tinha santa que transformava água em cerveja. Mas antes de encomendar aquele barrilzão de cerveja para o próximo jogo da Copa, vamos entender melhor tudo isso. Vamos lá. Na Idade Média, a cerveja era vista como um alimento saudável, nutritivo e básico para todos.
e não como um produto associado à diversão e busca de prazeres como é hoje em dia. Os monges medievais foram os pioneiros na pesquisa e desenvolvimento de técnicas de fabricação de cerveja. Eles não inventaram essa bebida, mas melhoraram muito o seu aspecto, aroma e sabor. Diz também que durante algumas quaresmas, né, em que eles faziam jejuns rigorosos, não paravam de tomar cerveja. Então a cerveja tinha os seus nutrientes que os mantinham de pé, né? E jejuavam de diversos alimentos, mas a cerveja fazia ali parte da dieta dos monges. A prova de que a cerveja para o homem medieval não fazia a menor referência ao hedonismo e aos prazeres ilícitos é que eram comuns histórias de milagres de santos relacionados a essa bebida. A mais famosa delas é de Santa Brígida da Irlanda, que teria transformado água em cerveja em diversas ocasiões. Certa vez, ela teria distribuído cerveja aos pobres, em um volume tão grande que daria para encher 17 barris. Todo esse volume brotara miraculosamente de um único barril. Relatos como este de Santa Brígida soam estranhíssimos para a sociedade atual. Causa-nos escândalo a ideia de um religioso com fama de santidade degustando um caneco de Stella Artois. Seria mesmo, né? Cervejinha pra viado, né? Ou se penitenciando... Caramba, muito boa essa. Ou se penitenciando com uma rodada de Itaipava. Putz. Isso se deve ao fato de que a mentalidade geral foi influenciada por uma ampla vertente do protestantismo, em especial os batistas e pentecostais, que estigmatizou a bebida alcoólica como uma coisa essencialmente má. Os protestantes europeus, porém, não costumam demonizar o consumo moderado de álcool. Além de tudo, Peter, eu acredito que aqui no Brasil, a cerveja que é consumida aqui, além de ser um lixo, vamos falar a verdade, né? Essa cervejinha da Ambev aí, com milho, com arroz, com tudo quanto é coisa ali, acho que até estrume deve ter, né? Além de ser uma porcaria, também tem a questão de que existe por trás dela uma certa idolatria, né? Você vê pelas propagandas de cerveja, é como se a cerveja fosse o tudo, assim, da vida daquela pessoa, né? E também parece que as pessoas bebem com o objetivo de ficar bêbado. É diferente de nós, cooperadores da verdade, que bebemos com o objetivo de saborear a cerveja, de apreciar aquele sabor. A cerveja, ela foi durante muitos séculos uma grande aliada da austeridade monástica. Afinal, como eu já falei, durante a Quaresma e em outros períodos de penitência, os religiosos medievais seguiam uma dura rotina de jejum e a cerveja os mantinha razoavelmente nutridos e os ajudava a suportar o frio. Para quem está se perguntando se eles não poderiam tomar suco em lugar de cerveja, a resposta é simplesmente não. Lembremos que a Europa não é muito pródiga em frutas, muito menos no inverno. E naquele tempo não havia suco em caixinha. Para o povo em geral, a cerveja também era uma bênção, especialmente para os viajantes. Nem todas as hospedagens e tabernas medievais ficavam próximas à fonte de água corrente e fresca. E assim, a água era retirada de poços, que não raramente estavam contaminados. Por isso, beber cerveja era muito mais seguro e saudável do que beber água. Naturalmente, o meu avô não bebia água de jeito nenhum. Sério? Nunca. Eu nunca vi ele beber um copo d'água, ele só bebia cerveja, tá? E outra coisa que é importantíssimo nós ressaltarmos é que para uma boa cerveja precisa de uma boa água. A qualidade da água é essencial. Por isso tem a lei da pureza alemã, né, que vai determinar ali a qualidade da água que é utilizada nessa preparação dessa cerveja. Como bons anfitriãos e homens caridosos, os monges ofereciam cerveja aos viajantes e mendigos,
que lhe pediam ajuda. A bebida também servia como fonte de renda para os monastérios, que vendiam a produção excedente, assim como queijos e outros produtos. Até hoje, a cerveja feita pelos monges trapistas belgas é considerada por muitos especialistas como a melhor do mundo. Sendo a loiruda tão importante para os medievais, é natural que eles considerassem digna de receber uma bênção, como qualquer outro alimento. Assim, o ritual romano antigo da Igreja Católica possui uma bênção própria para a cerveja. O novo ritual não possui mais essa bênção, como o meu estimado padrinho falou no início. Antes de aspergir o barril ou o tonel com água benta, o sacerdote profere a oração que nós aqui sempre fazemos no quadro Catolicismo e Cerveja. E é isso aí. E aqui, na nossa região, nós estamos muito próximos a Blumenau, que é a capital nacional da cerveja, né? E lá nós temos a Oktoberfest. E antigamente, Peter, por ter uma visão assim um pouco distorcida das coisas, eu ia na Oktoberfest e via que no primeiro dia, quando eles faziam a sangria do primeiro barril, tinha toda uma encenação. E nessa encenação vinham umas pessoas vestidas de monges, né? Andando com tochas e tal. Eles entravam em uma música assim, lembrando o gregoriano e tal, aquela coisa toda. Aí eles faziam a sangria do barril. Eu pensava, meu, que blasfêmia, colocar os monges aqui com a cerveja, né? E depois que eu fui entender que realmente, né, está muito ligada a Igreja Católica à produção da cerveja. Por isso esse quadro, né? Catolicismo e cerveja. Queira Deus que os cristãos não abstêmios possam realmente degustar a cerveja como um dom de Deus, em vez de fazer dela um instrumento para a sua degradação e embriaguez. Saúde! Saúde! E nós queremos parabenizar o site O Catequista por mais essa belíssima reflexão. Obrigado pelo importante papel que vocês vêm desenvolvendo na internet. E agora o Peter tem um convite especial para você que mora aqui em Itajaí e região. Vamos lá! Eu quero convidar a todos a participarem das Santas Missas no Carmelo de Itajaí. O Carmelo Santa Teresa fica na rua Benjamin Constante, 425, no bairro Cabeçudas. De segunda a sexta-feira, às 5 da tarde, sábado, às 5:30 da tarde e domingo, às 8:30 da manhã, com as irmãzinhas opressoras de meu Deus. E sempre no terceiro domingo do mês, logo após a Santa Missa, acontece a reunião da Confraria do Carmo. Convidamos aos adultos, homens e mulheres, para participar da Confraria de Nossa Senhora do Carmo, ligada ao Carmelo Santa Teresa, que tem como finalidade salvação e santificação das pessoas pertencentes a estas, como também a evangelização dos lares cristãos, promovendo a vivência dos ensinamentos de Jesus Cristo de acordo com a fé católica. Nós sempre costumamos dizer que os membros da confraria, os confrades, são a extensão das irmãzinhas lá fora, os braços e as pernas das irmãs no mundo. E o Carmelo Santa Teresa e da Divina Misericórdia gostaria também de convidá-los a participar do delicioso risoto para você que é aqui de Itajaí e região, a apenas R$ 25,00 por pessoa. Será no dia 1º de outubro, na paróquia São João Batista, às 8:30 da noite. Não deixe de participar e de ajudar as irmãs carmelitas de Itajaí. As irmãs estão rezando com muita gratidão. Deus abençoe a todos. E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Ó Maria, Virgem Imaculada, saudamos-te e invocamos-te com as palavras do anjo, cheia de graça, o nome mais bonito com o qual o próprio Deus te chamou desde a eternidade. Cheia de graça és tu, Maria, repleta do amor divino, desde o primeiro momento da tua existência, providencialmente predestinada para ser a mãe do Redentor e intimamente associada a ele no mistério da salvação. Na tua Imaculada Conceição resplandece a vocação dos discípulos de Cristo.
chamados a tornar-se com a sua graça santos e imaculados no amor. Em ti brilha a dignidade de cada ser humano, que sempre é precioso aos olhos do Criador. Quem para ti dirige o olhar, ó Mãe toda santa, não perde a serenidade por muitos difíceis que sejam as provas da vida. Mesmo se é triste a experiência do pecado que deturpa a dignidade dos filhos de Deus, quem a ti recorre redescobre a beleza da verdade e do amor e reencontra o caminho que conduz à casa do Pai. Cheia de graças tu, Maria, que aceitando com o teu sim os projetos do Criador, nos abristes o caminho da salvação. Na tua escola, ensina-nos a pronunciar também nós o nosso sim à vontade do Senhor, um sim que se une ao teu sim, sem reservas e sem sombras, do qual o Pai Celeste quis precisar para gerar o homem novo, Cristo, único Salvador do mundo e da história. Dá-nos coragem de dizer não aos enganos do poder, do dinheiro e do prazer, aos lucros desonestos, à corrupção e à hipocrisia, ao egoísmo e à violência. Não ao maligno, príncipe enganador deste mundo. Sim a Cristo, que destrói o poder do mal com a onipotência do amor. Nós sabemos que só corações convertidos ao amor, que é Deus, podem construir um futuro para todos. Cheia de graças tu, Maria, o teu nome é para todas as gerações penhor de esperança certa. A esta fonte, à nascente do teu coração imaculado, voltamos mais uma vez peregrinos, confiantes, para aurir fé e conforto, alegria e amor, segurança e paz. Virgem cheia de graça, mostra-te terna e solícita aos habitantes desta tua cidade, para que o autêntico espírito evangélico anime e oriente os seus comportamentos. Mostra-te Mãe providente e misericordiosa do mundo inteiro, para que, no respeito da dignidade humana e no repúdio de qualquer forma de violência e de exploração, sejam lançadas as bases firmes para a civilização do amor. Mostra-te, Mãe, especialmente de quantos têm mais necessidade, os indefesos, os marginalizados e os excluídos, as vítimas de uma sociedade que com muita frequência sacrifica o homem e outras finalidades e interesses. Mostra-te, Mãe de todos, ó Maria, e dá-nos Cristo, a esperança do mundo. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Amém. E estamos vivendo o tempo da Quaresma de São Miguel Arcanjo. Por isso peçamos também a intercessão do glorioso príncipe da milícia celeste. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Que assim seja. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, Sacratíssimo coração de Jesus, Sacratíssimo coração de Jesus.
E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Colabore com esse apostolado fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores para manter esse programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. Obrigado, Peter. Deus abençoe a todos. Paz e bem. Obrigado, padrinho. Obrigado, ouvintes. Salve Maria e até a próxima. Você ouviu Cooperadores da Verdade com Rodrigo e Maria Carolina Raimann. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade.